Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Descomplicada. E já agradeço a sua presença aqui neste vídeo. Nos ajude curtindo, compartilhando. E se você não é membro, se inscreva no nosso canal e desfrute de muito conhecimento e entendimento em assuntos indispensáveis para o servo do Senhor nos dias atuais. Pegue a sua Bíblia e se prepare para mais um tema vital para as igrejas nos dias atuais. Como está descrito no tema de hoje, a pergunta é sobre um adjetivo usado para designar uma categoria de servos, os famosos levitas. O que são os levitas? Os levitas eram israelitas da tribo de Levi, e essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração de Deus. Os servos do templo eram todos descendentes de Arão, que era levita. O povo de Israel tinha 12 tribos, que eram os descendentes dos 12 filhos de Jacó. Os levitas eram descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia. Levi foi um homem violento, mas seus descendentes se tornaram uma grande tribo. Durante a escravatura dos israelitas no Egito, nasceram os levitas mais famosos de Israel, Moisés e seus irmãos, Arão e Miriam. Debaixo da liderança de Moisés, os israelitas se libertaram e saíram do Egito rumo à terra prometida. Miriam era profetisa e Arão foi escolhido por Deus para ser o seu sacerdote, a ponte entre o povo e Deus. Antes de chegarem à terra prometida, os israelitas ficaram 40 anos no deserto. Certa vez, durante esse tempo, os israelitas rebelaram-se contra Deus e se voltaram para a idolatria. Mas a tribo de Levi se manteve fiel e lutou contra os idólatras. Por isso, Deus escolheu os levitas para trabalhar no serviço do templo. Quais eram as funções dos levitas segundo a Bíblia? Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. Os descendentes de Arão eram os sacerdotes, que eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo para oferecer sacrifícios a Deus. Eles também abençoavam o povo, carregavam a arca da aliança e recebiam uma porção dos sacrifícios para o seu sustento. Tinham também a responsabilidade de ir à frente do exército louvando o Senhor. Os outros levitas eram divididos por clãs e no tempo do tabernáculo carregavam todas as partes da tenda sempre que este mudava de lugar. Quando o templo foi construído em Jerusalém, no tempo de Salomão, os levitas tinham assumido várias outras funções ligadas ao templo. Porteiros, como está escrito em 1 Crônicas, capítulo 26, verso de número 12. Guardas, também como está escrito em 1 Crônicas, capítulo 9, verso de número 26. Administradores, 1 Crônica, capítulo 23, verso de número 32. Músicos e líderes de louvor, 1 Crônicas, capítulo 15, verso de número 16 e o verso de número 27. Professores que ensinavam as leis de Deus, 1 Crônicas, capítulo 25, verso de número 7. Visto que trabalhavam para o templo, os levitas não receberam uma porção de terra como herança, como as outras tribos de Israel, porque Deus era sua herança. Seu trabalho no templo era muito importante para a nação, por isso o resto do povo tinha a responsabilidade de sustentar os levitas com seus dízimos. Os levitas depois davam o dízimo que tinham recebido para o seu sustento para os sacerdotes. Eles também receberam algumas cidades espalhadas por Israel, para terem onde morar. Assim os levitas estavam próximos de todos os israelitas. A Igreja de Cristo, presente nos dias atuais, possui levitas? Atualmente, entre os judeus, ainda há descendentes de Levi, mas os levitas já não podem realizar todas as funções descritas na primeira aliança, porque o templo foi destruído em 70 depois de Cristo,
pelo então general romano Titus Flávio, que tempos depois se tornaria imperador de Roma. E hoje estamos assistindo um crescimento e uma diversificação de doutrinas na igreja cristã. Muitas vezes essa doutrinação não é bíblica, porque estamos falando da igreja de Cristo. Sendo assim, ela não segue por conceitos humanos, mas pelo ensinamento bíblico e apostólico de sua verdadeira doutrina. Uma dessas variedades de doutrina tem trazido um conceito judaizante para o meio cristão. Por exemplo, louvores que tendem a trazer palavras judaicas ou aramaicas e costumes e termos exclusivamente comuns à cultura e adoração judaica presente na primeira aliança. Situação semelhante acontece nas primeiras igrejas cristãs de Atos dos Apóstolos, quando alguns irmãos judeus entenderam que os não-judeus deveriam seguir os costumes culturais da primeira aliança. Em Atos, capítulo 15, verso de número 28 ao 29, esse entendimento é desfeito quando no primeiro concílio ou reunião da igreja, os demais apóstolos apontam por não impor tal fardo aos não-judeus. Por isso Jesus e sua nova igreja instituem uma nova ordem. Agora, todo cristão é dedicado a Deus e chamado para o serviço. Não é preciso ser levita ou de uma família especial. Todos devem cuidar da igreja e viver em consagração com Deus, refletindo sua glória no mundo à sua volta. Em algumas igrejas, se tornou popular chamar os membros do grupo de louvor de levitas, porque uma das funções dos levitas israelitas era liderar o louvor no templo. No entanto, esses novos levitas não têm muito em comum com os levitas da Bíblia, que tinham muitas outras funções, e sua responsabilidade não era unicamente ser um cantor, mas em um auxílio em tudo que o templo ou a igreja precisava, na administração, na conservação e organização da igreja. A partir do tema deste vídeo, podemos afirmar que todo levita é aquele que se responsabiliza inteiramente pela obra santa de Deus. E isso não é somente louvor, mas toda atividade recorrente à igreja e templo de Cristo, seja louvor, pregação, evangelismo, visita ou até mesmo a limpeza do templo, é uma responsabilidade sacerdotal e levítica do tempo da graça. Agora eu te pergunto, você tem sido um autêntico levita na casa do Senhor e para os seus irmãos? Agradeço do fundo do meu coração a cada um dos irmãos que está comigo até aqui neste ensino. Se você gostou do vídeo, curte aí. E se você conhece um levita, compartilha com ele esse ensino. E não esqueça de se inscrever no canal. Nos acompanhe no Instagram e o link está logo aí na descrição. Desde já, agradeço a cada um de vocês. Que Deus te abençoe, conceda graça e sabedoria para aprender cada dia mais a palavra de Deus. Até mais!